Como eu tinha falado no bloco anterior, vamos ter a presença de 3 convidados muitíssimo especiais, que vão conversar com a gente, bater um papo aqui. Eu tenho certeza que você que está em casa vai ficar muito feliz com isso, porque não só você vai, eu diria, aprender algumas coisas, como também entender até alguns significados próprios dessas nossas celebrações, principalmente do Advento que nós estamos celebrando, tá bom? Estão aqui nos estúdios, Padre André, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, bom dia. Bom dia para você também, que Deus te abençoe cada vez mais. Fábio, Frater Fábio, bom dia. Bom dia, Padre Air, muito obrigado. Que bom. Bruno, Frater Bruno. Isso mesmo. Bom dia também, Padre. viu? Que Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Vocês são redentoristas. Isso. E vocês moram onde? Hein? Nós moramos em São Paulo, lá no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, e cursamos teologia. E vocês estão aqui por um significado muito especial, não é? Isso. Estamos aqui durante esta semana, né, na paróquia do Padre André, celebrarmos e vivenciarmos a semana de animação missionária. Que bom, e a gente vai falar um pouco sobre isso, viu? Padre André, você é daqui de Diocese de Campinas, né? Isso, lá da paróquia Jesus Cristo Libertador. Quanto tempo de padre? 6 anos. Primeira paróquia, estamos lá. Então você já foi lá como pároco, já foi ordenado padre e já assumiu a paróquia? Sim, eu vim naquele projeto que tinha a igreja de Campinas com a igreja de São João da Boa Vista. Ele é um padre aqui. E depois eu voltei e falei para o meu bispo que a missão ficaria permanentemente. Me encardinei aqui. Você se sentiu bem aqui na Arquidiocese? Sim. Que bom. Muito bem acolhido, essa igreja de Campinas é uma igreja viva, uma igreja vibrante. Que bom. E na sua paróquia, né, os dois, o Fábio e o Bruno, estão lá. E por que eles estão na sua paróquia? Nós, depois de um tempo caminhando com as pastorais, achamos uma importância muito grande fazer um projeto missionário. Atender esse convite que o Papa Francisco fala, mas de modo especial com aqueles que têm o carisma de anunciar o Redentor, de anunciar o projeto do Evangelho, que são os missionários redentoristas. Então, há um ano atrás, fizemos um pedido, uma carta, para que os estudantes, por isso que são os fráteres, e se preparam para ser padres, não é? Isso. Padres da Congregação do Santíssimo Redentor, mas também, juntamente com os irmãos e com também outras congregações, fazermos uma animação missionária. Um pouquinho diferente das Santas Missões, porque é um pouco mais curta. Qual que diferencia? Porque nas Santas Missões, vocês ficam muito tempo modo de dizer, mas ficam mais tempo numa paróquia, não é isso? Isso. E a diferença qual é? Eles ficam uma semana. É uma semana de animação missionária. Ok. Com várias celebrações e também a visita às casas das pessoas. Mas o objetivo, não, você já falou, todo ano você faz isso? Ou é a primeira vez? É este ano. Este ano foi o projeto de animação missionária. Para montarmos também os setores missionários. Então, a cada 10, 15 famílias, nós temos lá um setor, que dá o nome de um santo, a família que reza. Então é tudo pensado só para essa semana. E quantos setores, mais ou menos? Assim, 130 setores. Puxa vida. Olha, você que ligou a TV agora, a Rede Século XXI, o programa Você Pode Ser Feliz, Padre André e os fráteres, Bruno e o Fábio, estão aqui conversando com a gente, já estão dizendo uma coisa muito importante, que é essa questão da animação missionária, né, a semana missionária. E é interessante que, olha, são 130 famílias, 130 setores, melhor dizendo, né? Agora nós temos que fazer 130 vezes 9 ou vezes 15, que é o tamanho de famílias que compõem o setor. Quantas pessoas em média vocês vão atender? Foram atingidas, acho que 2.000 famílias aproximadamente. E vale também a pena ressaltar, né, Padre, que a animação acontece agora, mas foi o ano inteiro de preparação. Encontros, formação. Nós não chegamos somente para essa semana, nós já visitamos Campinas em meses anteriores aí preparando. Justamente por causa disso. E além da sua paróquia, tem alguma outra paróquia que está envolvida nesse projeto, não? Não, só a nossa paróquia. É um projeto de vocês mesmo, atendendo, claro, a questão ao pedido do Papa Francisco. Nesse sentido, como que a comunidade recebeu isso? Foi um motivo de muita alegria, porque a nossa região da paróquia Jesus Cristo Libertador compreende a região do Campo Grande, em Campinas. Ela é da Bandeirantes até o Jardim Florencio 1, o bairro. Abrange 6, 7 bairros, a nossa paróquia. São mais aproximadamente 60 mil habitantes. Mas você tem um vigário, né? Espero que o bispo mande agora, depois das ordenações aí, porque alguém para nos auxiliar lá. Na verdade, eu tenho 2 seminaristas que concluíram o curso de teologia. Em Campinas temos a experiência do ano pastoral. Eles acabam o curso de teologia e já ficam morando, um estágio já direto no trabalho pastoral. Eles nos auxiliam, mas a gente pensava que precisávamos ter um envolvimento que despertasse dentro da grande cidade, que as pessoas vissem que Deus está lá, Deus mora lá, e precisava ser redescoberto de modo alegre, de modo fervoroso. Aí surgiu a ideia de fazermos um ano missionário,
começamos ele no dia de Cristo Rei, do ano passado, com a presença dos missionários redentoristas. Nossa, uma caminhada já vem vindo. Já vem vindo. Para que se tomasse aquele gosto, aquela consciência, aquele envolvimento. E para que também o nosso povo, nossos agentes, não fossem pegos de surpresa, mas fossem entrando no clima, fossem se preparando, fossem se formando. Foram 3, 4 formações que tivemos. Eles fizeram a Semana Santa conosco, já também para preparar. Mas o interessante é que nós tivemos datas significativas do projeto missionário. Porque começou-se um dia de Pentecoste. E aquele evangelho de Pentecostes, Jesus falava que os discípulos deviam abrir e não ter medo as portas. E nós fizemos isso na paróquia, abrimos sem medo o coração para que os missionários viessem, nos ensinassem esse caminho bonito que estamos concluindo. Olha, quando você falou que começou na festa de Cristo Rei, quer dizer, um ano, né? Eu estava pensando, porque lá no santuário em Vila Formosa, nós comemoramos 75 anos de santuário. E nós fizemos também um ano de preparação. E dá um trabalho, mas é um trabalho, claro. A gente fica muito satisfeito, não é aquele cansaço em que você fica entregue, mas é uma coisa bonita. E deu tanto trabalho, eu fico pensando em relação a isso, né? Uma animação missionária, uma semana missionária, o ano todo, né, ter essa preparação com a comunidade. Então, isso dá um trabalho, cansa, mas certamente é gratificante, né? E termina agora esses dias. Isso, termina domingo com a conclusão da missa de encerramento, com todos os setores presentes, as comunidades presentes, levando seus andorzinhos, porque cada setor tem um andorzinho. Que bonito, rapaz, que ideia maravilhosa. Parabéns. Ontem tivemos a celebração luminosa, onde o povo com as suas velas testemunhou bonitamente lá no bairro a sua fé. Quando vocês participam assim, qual é a sensação? Porque, claro, vocês não vêm só nessa paróquia, mas em outras. Como é que é essa sensação, esse sentimento de fazer esse trabalho? Como é que isso cai aí no coração de vocês? Padre, é interessante que na animação missionária, inclusive o nosso lema é Nossa família reza e participa. É a questão da valorização da família. E isso é muito bonito chegarmos nesta semana e encontrarmos família falando como foi bom rezar e encontrar vizinhos que muitas vezes, devido à cidade grande, trabalhos, afazeres, não se conheciam, não tinham tanto contato. Mas isso é legal, isso é legal. Pois é, mas a partir do momento da novena nas casas, em que cada família vai rezando na sua casa, na casa do vizinho, do que está mais próximo, então vai criando esse laço, esse elo de amizade. É muito gostoso você encontrar famílias que dizem que... E tem testemunhos. Tem. E justamente pelos testemunhos, como o senhor bem falou, agora o Frater Fábio com certeza concorda comigo, quando nós chegamos em casa a gente acaba falando, né, que nós fomos evangelizar e acabamos voltando evangelizados com o testemunho de vida das famílias e do povo de Deus. Que bom isso, não? A gente percebe nesse sentido, Padre André, que eu fico até muito chateado quando as pessoas dizem assim, que a nossa igreja, às vezes, ela se entrega ou está desanimada, ou falta isso, ou falta aquilo. Mas quando tem projetos assim, a comunidade participa, né? A comunidade se entrega no movimento assim, não é? Porque ela sente-se acolhida mais do que qualquer outro momento, não é? Eu tive uma experiência muito bonita, porque a casa paroquial também entrou num setor. O setor está despedido. Ah, é? E quando falou que ia rezar na casa do padre, é aquela coisa, não, mas o padre também vai rezar? Quando eu falei, não, primeiro tem que rezar. Como é que fizeram? Aceitaram isso bem, assim, ou aceitaram isso assim, ó, não fizeram nenhuma brincadeira, nada com isso? O fato de você rezar na casa do padre, porque ele já é de oração? Acho que primeiro eles assustaram, né? Porque achavam que o padre ia só coordenar o projeto, não ia estar. Mas a hora que abriu-se a casa ali, o pessoal viu que o projeto tem que ser abraçado por todos nós, não é? Inclusive o padre, o seminarista, o religioso, religiosa, junto com o povo. Isso é muito bonito e gostoso. E uma das experiências bonitas foi ver que o pessoal ficou alegre em se encontrar. E nós tivemos esses dias aí, esse encontro sobre o estudo da pastoral, da evangelização na cidade grande. E a frase que me chamou a atenção foi quando o Papa passou por lá, em Barcelona, e disse, Deus está na cidade grande. Então, nós temos que fazer de tudo para que as pessoas o encontrem. E através do encontro, da relação. A igreja é feita por relação, não é? Bonito isso, porque o que você tem percebido do Papa Francisco? Vocês têm gostado daquilo que ele tem feito, não só em relação aos documentos, mas a postura dele? Como é que vocês têm visto isso? Eu vejo com muito carinho a postura do Papa Francisco. Porque, geralmente, quando se troca um Papa, a preocupação é quer saber se ele vai para lá, vai para cá, o que ele vai fazer. Que caminho que ele vai tomar, que grupo ele vai pertencer. Isso, e ele fez um caminho muito interessante. Ele falou, eu quero estar com as pessoas que rezam em sua igreja. Eu quero falar de Jesus Cristo. Eu quero mostrar a alegria de seguir o Evangelho. Isso cativa, isso, eu acredito, para nós que somos padres, é algo fantástico. Claro, sem dúvida. O povo sente isso. Então, outra frase bonita que eu tenho ouvido é dito do povo nosso Padre, que bom que a igreja está próxima, que bom que agora estamos alegres em fazer, porque
Só para nós termos uma ideia, as nossas celebrações não conseguem começar das 8 horas da noite, porque o povo chega perto desse horário do trabalho, principalmente na grande cidade. Mas de manhã eles estão 5h30 da manhã, fazendo a procissão da penitência, participando da Eucaristia, à tarde visitando os doentes e depois estão lá de novo, participando à noite e de novo estão procissão da penitência. Então, eu vou querer que você fale disso depois. Sim. Eles estão dentro dessa animação missionária, Semana Missionária, existe uma procissão da penitência, 5 da manhã. 5h30. 5h30. Depois a gente quer que a gente fale sobre isso. E sobre o Papa Francisco, vocês têm alguma opinião formada? Assim? Quanto à nossa congregação, né? Eu, Frade Fábio, que pertencemos a uma congregação missionária, acredito que isso tem até um peso a mais, né? Porque o pastoreio de Francisco é um pastoreio missionário. Não que os nossos antecessores não tenham sido. A gente entende mas isso. É um pastoreio missionário. Para nós que somos de uma congregação missionária, é como se ele estivesse dizendo diretamente para cada missionário redentorista faça ou alguma coisa, né? Outro religioso. Vamos lá, venham, me acompanhem. Então, a sua responsabilidade é ainda maior, né? Sim, a nossa responsabilidade como missionários. E como o Padre André falou, a questão da proximidade. Eu acho que uma palavra-chave do pastoreio do Papa Francisco é essa questão da proximidade, nos tornarmos próximos daqueles que muitas vezes se sentem um pouco afastados da igreja, da comunidade, ir ao encontro daqueles irmãos que estão mais afastados. Que bom, olha só, você que está sintonizado na Rede Século XXI, no programa Você Pode Ser Feliz, temos aqui a presença do Padre André e dos fráteres Fábio e Bruno, que estamos conversando aqui sobre algumas coisas muito importantes para você e desse projeto que está acontecendo lá na paróquia Jesus Cristo Libertador, não é? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Vamos para um brevíssimo intervalo, só quero lembrar para você que você deve fazer a sua participação. 0 operador 19 3871 9620 ou então pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br, Facebook também, facebook.com/Rede Século XXI. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instante só. Até daqui a pouco.